Fala rapaziada, Gemerson Ramos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Nesse vídeo, galera, a gente vai falar sobre os conversores DC-DC. Vamos explicar o que é um conversor DC-DC, buck, bust. Vou explicar para vocês como a gente analisa esses componentes, né, como a gente encontra falhas nesses componentes e vamos tirar algumas outras dúvidas também em relação a ele, certo? Então deixa o teu like aí porque dá um trabalhão, pessoal, fazer esses vídeos, postar aqui no YouTube, né? Então a gente já merece teu like. Se inscreva no canal se não é inscrito e deixa o teu comentário. O teu comentário é muito importante pra gente. Muitos vídeos que a gente posta por aqui são através de comentários de vocês, né? Inclusive esse vídeo aqui a gente está fazendo justamente por conta da grande quantidade de pessoas que vêm me perguntando sobre esse tipo de componente, certo? Então a gente vai explicar um pouco sobre ele, mostrar aqui justamente para tirar dúvida, né, dessa galera. Então quando a gente vê que vários comentários, né, e tem relevância sobre um determinado tema, então a gente faz vídeo aqui para botar no canal. Então deixa o teu comentário porque é muito importante para você mesmo, certo, pessoal? Vamos lá. Galera, o que seria um conversor DC-DC, né? A gente tem vários tipos de conversores. Conversores AC-DC, AC-AC, né? DC-AC. E na placa dos smartphones a gente tem os conversores DC-DC. O que seria um conversor DC-DC? Presta bem atenção. Se você pegar a sua fonte de alimentação ou se você pegar seu multímetro, for fazer uma medição aí na sua placa e tudo mais, você vai ver que no canto lá do seu multímetro, do display, né, ele fica lá AC ou DC. Quando você vai medir a placa de um smartphone, que é corrente contínua, vai ficar lá DC. Ou se você for medir, por exemplo, a rede, né, da tomada da sua casa, você vai ter que medir em AC, que seria tensão de corrente alternada, né, ou corrente alternada. Então, DC significa direct corrente, e nada mais é do que corrente contínua, né, traduzido aqui para o português. Então, quando você tem um conversor DC/DC, você tem um conversor que ele converte tensão de corrente contínua para tensão de corrente contínua, ou seja, ele pega uma tensão de corrente contínua e transforma em uma outra tensão de corrente contínua. Porém, o conversor, né, ele vai converter ou para cima, né, ou ele vai elevar essa tensão, ou ele vai diminuir essa tensão. Então, quando ele eleva, a gente classifica esse tipo de componente como sendo um conversor DC-DC do tipo bust. Ele eleva a tensão, certo? Quando a gente tem conversores que ele dá queda de tensão, a gente chama esses conversores de conversores buck, certo? DC-DC do tipo buck, que ele vai diminuir a tensão, né? Ou seja, a tensão de saída vai ser menor do que a tensão de entrada. Então, exemplo, por exemplo, aqui de conversores, né, que a gente encontra nas placas de smartphone do tipo DC-DC. A gente tem PMIC e FPMIC, driver, né, de backlight, né, em casos aí de aparelhos que são AMOLED, que são os conversores DC-DC octa, né, também é um tipo de conversor. Temos também, né, o APT modulador, que é um circuito integrado, né, que vai gerar uma alimentação para os PAs da placa, certo? Então, esses componentes eles são considerados como conversores do tipo DC-DC. Agora, o que faz ele ser buck e bust, né? Eu já expliquei, dei uma leve explicação, vou explicar um pouco mais para que vocês entendam aí de forma mais aprofundada. Antes de a gente falar sobre esse assunto, preste bem atenção aqui. Muitas pessoas vêm perguntando para mim aqui, comentários aqui no canal, que faz a seguinte pergunta: todo circuito integrado é um conversor DC-DC? Não, galera. Nem todo circuito integrado na placa é um conversor DC-DC. A gente tem os conversores DC-DC, que também é circuito integrado. E também a gente vai ter outros componentes, certo? Que são circuitos integrados, que não são conversores DC-DC. Por exemplo, você tem o transceiver, do setor de radiofrequência. Ele é um conversor, só que ele não é um conversor DC-DC, né? Ele é um conversor que ele pega um sinal analógico, converte em um sinal digital, ou pega um sinal digital e converte em um sinal analógico, certo? Só que ele não é um conversor do tipo DC-DC, certo, pessoal? Ele não vai pegar uma tensão maior para diminuir essa tensão nem elevar, né? Então ele não trabalha com tensões, ele trabalha com sinal. Então ele é um conversor, porém é um conversor, né, praticamente de sinais. Sinal digital para sinal analógico para sinal digital, beleza? Então não seria classificado como DC-DC.
Outros componentes como CPU, memória, né, WCN, que seria o módulo Bluetooth Wi-Fi, também não são componentes que a gente pode classificar como sendo conversores do tipo DC-DC. Então preste bem atenção que existem componentes que são DC-DC, né, circuitos integrados, que são conversores DC-DC, e tem outros componentes que não são. Beleza? Estou explicando isso porque tem algumas pessoas aí que acabam misturando, né, achando que todo circuito integrado é um conversor, e não é. Voltando ao tema, temos vários exemplos aí de circuitos integrados, né, do tipo conversores DC-DC, e o PMIC é um deles. Por exemplo, vamos pegar aqui o PMIC. O PMIC é um circuito integrado, certo? Que ele é um conversor DC-DC buck-buster, certo? Por que buck-buster? Ele pode ser só buck, né, diminuir a tensão. Ele pode ser também só bust, né, que eleva a tensão, como também ele pode ser buck-buster, né, ele eleva, né, e também diminui. No Power Manage, por exemplo, se tratando de tensões, certo? Power Manage ele é um componente bem complexo, tem diversas funções e tudo mais. Ele gerencia a frequência, ele tem comunicações com a CPU, né? Ele habilita também alguns outros componentes, né, a comando da própria CPU, mas a gente classifica esse componente como sendo um conversor do tipo DC-DC, buck-bust. O PMIC, por exemplo, a gente tem aqui, ó, as malhas LDO. As malhas LDO do PMIC a gente considera, né, como sendo tensões reguladas de baixa potência, certo? Então, a gente, por essa classificação aí, a gente poderia, por essas malhas, né, a gente classificaria o PMIC como sendo um conversor buck. Ele abaixa a tensão, certo, pessoal? Só que o PMIC também ele tem outras funções, né? Ele tem outras funções. Então, existem algumas malhas no PMIC que precisa de uma elevação. E por conta dessas malhas, a gente pode considerar o PMIC como sendo também um conversor do tipo bust. Então, aqui a gente tem, ó, por exemplo, entenda uma coisa, não misture uma malha buck com a classificação do circuito integrado, sendo, porque, vamos supor, ele faz ele alimenta a CPU, né? As malhas de alimentação da CPU, a gente chama ela de malhas V-Core ou malhas buck, né? Que existe ali uma queda na tensão, só que uma elevação na corrente, certo? Então a gente não pode estar classificando um circuito integrado, né, por conta da malha, e sim pelo conteúdo geral daquele componente, certo? Entendam bem aqui. A gente tem as malhas LDOs, como eu falei para vocês, né? Através das malhas LDO, a gente classifica esse componente como sendo um conversor buck, certo? Porque ele diminui a tensão mantendo uma corrente, né, baixa. Então a gente chama esse componente justamente por conversor buck por conta disso. As malhas LDOs são malhas buck? Não, certo? Não são malhas buck. As malhas buck são dos conversores buck do Power Manager, e a gente vai explicar justamente isso aqui agora. Então os LDOs são conversores que estão dentro lá do Power Manager. O Power Manager tem muitos blocos e tem os blocos dos LDO. Então perceba aqui que a gente tem LDO1, LDO2, né? E por aí vai, até o LDO 37 aqui. Todos esses LDOs aqui eles vão liberar tensões, né, abaixo da tensão de entrada. Quem é a tensão de entrada? A tensão de entrada é a VBAT. Beleza? E aqui a gente tem outros blocos aqui, ó, né, de LDOs que são alimentados com tensões até menores, né, do que a tensão VBAT aqui, por exemplo. Beleza? Então sempre a tensão de entrada vai ser, né, maior do que a saída. A tensão de entrada vai ser maior do que a tensão de saída quando temos um conversor do tipo buck, certo? Então aqui a gente percebe, né, que temos alguns blocos aqui do PMIC de LDOs que são justamente alimentados por VBAT, certo? E outros alimentados até mesmo por malhas LDOs, ok? Do outro lado aqui, no próprio Power Manager, a gente tem os conversores buck, certo? Entenda bem agora essa questão de conversor buck. Conversor buck, ele é um conversor onde a gente vai ter uma queda na tensão, até mesmo menor em alguns casos aí do que os LDOs, certo? Então vamos ter aqui, por exemplo, ó,
tensões de 0,8 volts, certo? Não chega nem a 1 volts aqui, ó, 1,1 volts, 1,3 volts, né? E a maior que temos aqui, eu acredito que é a de 2,0, né? De 2 volts aqui. Então são conversores, certo? Buck. Aqui são as malhas Buck, as malhas V-Core, certo? Essas malhas que a gente chama Buck, elas são malhas que alimentam a CPU, né? E em alguns casos SDRAM. Então, essas malhas aqui, elas têm uma baixa resistência, ela tende a ter uma resistência baixa por conta do fluxo de elétron que vão passar por aqui. Por exemplo, esse conversor aqui, né, esse bloco do PMIC, é tudo PMIC aqui, ó, tudo PMIC, só que ele dividiu aqui em uns blocos, né? Aqui é a parte digital, né, onde tem habilitação, comunicação, controle e tudo mais. Aqui as tensões LDOs, né, que são tensões reguladas de baixa potência. E aqui a gente tem os conversores Buck do PMIC, certo? Que aí a tensão cai, mas é elevada, né, a corrente elétrica dessas malhas. Então aqui a gente tem, por exemplo, o SW1, que é uma tensão chaveada, certo? Do Buck 1, certo? Por isso que é SW1, S, né, e W de switch. Então ela vai switchear, né, esse indutor aqui, né, essa bobina, onde vai gerar um campo eletromagnético que vai se transformar em uma corrente elevada, certo? Para justamente alimentar a CPU conforme a sua necessidade. Se a CPU precisar de uma corrente elétrica maior, ele vai fazer com que esse bloco chaveie mais rápido, né, criando um campo eletromagnético maior e transformando em uma corrente mais elevada, certo? Então a gente tem uma queda na tensão, só que a gente tem uma corrente elevada. Então por isso que a gente chama de conversor do tipo burst, né? Ou seja, ele eleva. Ele, no caso aqui, não está elevando a tensão, porém ele está elevando a corrente. Então uma coisa é uma malha Buck, outra coisa é um conversor Buck, certo? Então o conversor Buck ele diminui, mas pode ser que seja uma tensão LDO. Já no caso da malha Buck, né, ela vai ter uma queda na tensão, porém a corrente vai ser elevada. Por isso que a gente classifica, né, os conversores Buck Burst justamente por conta dessas questões. Então ele vai dar uma queda de tensão, sim, mas ele eleva a corrente aqui nesse caso. Beleza, pessoal? Então não misturem, né, conversores Buck com malhas Buck, certo? As malhas Buck são malhas de elevação. Elas vão elevar a corrente, certo? O conversor Buck ele é um conversor que diminui a tensão. Então aqui ele diminui a tensão, certo? De LDOs e das malhas Buck, porém ele tem uma elevação ali da corrente, certo? Então, ó, esses conversores Buck, né, a gente pode encontrar, por exemplo, o IFPMIC é um conversor também, né, do tipo DC-DC. A gente tem outros conversores como o driver do backlight, né, também é um tipo de circuito DC-DC, certo? Um conversor DC-DC que ele vai pegar uma alimentação menor, né, uma alimentação de 4 volts, e vai elevar essa tensão para uma tensão bem mais elevada, certo? Então tem conversores que ele eleva a tensão, tem conversores que ele eleva a corrente, né, para aquele determinado circuito, como por exemplo os conversores, né, APT modulador, que são um tipo de conversor também do DC-DC. Ele vai elevar a corrente para alimentações dos PAs, né, dependendo da sua necessidade também. Então temos vários circuitos integrados na placa que são, né, do tipo DC-DC e alguns outros que não são, que não fazem a função, né, de elevar nem tensão e nem corrente. Então apenas uma explicação básica aí para vocês, né, esses componentes aqui, para a gente pegar falhas neles, a gente sempre tem que estar ligado na tensão de saída, né? Por exemplo, o PMIC, através do PMIC aqui você pode aplicar isso em qualquer outra coisa, né? Por exemplo, o PMIC ele tem as tensões, a tensão de entrada, que é a tensão primária, a tensão VBAT, né? O VPHPWR. Dessa alimentação primária, ele vai converter outras alimentações. Então, se você tem um bloco, por exemplo, de rede que não está funcionando, toda vez que, antes de você mexer no setor de rede, verifique se a alimentação do PMIC, né, o LDO do PMIC que alimenta esse determinado local, se ele está liberando essa alimentação para aquele local. Né? O PMIC ele é o gerenciador de tensão principal da placa. É ele quem vai liberar alimentações por vários blocos. Né? Então, se eu tenho uma falha em áudio,
antes de eu mexer em codec, antes de eu mexer em PA, sempre verificar se há uma alimentação para aquele setor. Se eu tenho, por exemplo, uma falha de Bluetooth, de Wi-Fi, vamos verificar se os LDOs que alimentam aquele local, né, aquele componente que gerencia o setor de Bluetooth Wi-Fi, se ele está recebendo as alimentações LDO do PMIC. Né? Então, o PMIC ele é um conversor, né, que ele vai trabalhar com a grande maioria dos componentes da placa e ele pode estar relacionado a muitas falhas na placa do smartphone, certo? Às vezes o problema é rede, aí o cara fica quebrando a cabeça, trocando PA, trocando transceiver, trocando um monte de coisa no setor de rede e às vezes o problema está no PMIC, certo? Então esses conversores, né, do tipo DC-DC, seja ele de imagem, seja ele, né, do setor de rede, seja ele o próprio Power Manage ou o IFPMIC, são componentes fundamentais para o funcionamento, né, sadio da placa. Então, todas as falhas que eu tiverem, seja ele o aparelho ligando ou não, os conversores buck daquele setor, né, os conversores DC-DC, buck buster, eles devem ser verificados se as alimentações estão chegando naquele determinado setor, certo? Se, por exemplo, todas as outras alimentações desse conversor DC-DC está saindo normalmente e só uma malha, né, ela está com falha, isso aí pode ser por conta de pode ter rompido no meio do caminho e aí não é problema do circuito integrado, aí houve um comprometimento, né, na malha. A malha pode ter entrado em curto por algum capacitor, por algum diodo que esteja ligado na malha, ou coisa do tipo, certo? Também. E o conversor também pode causar um problema naquele blocozinho ali, né? Então deve ser verificado justamente essa questão, certo? E a gente tem várias outras técnicas aí que a gente utiliza para estar verificando isso, né? Inclusive, convido você a fazer o nosso treinamento para que você aprenda tudo isso, né? Não só isso, como várias outras coisas que a gente ensina no nosso treinamento. Inclusive, nosso treinamento vai começar, né, a atualização, né, onde quando a gente terminar toda a atualização do treinamento, o custo vai aumentar, então recomendo que você adquire quanto antes, beleza? O link está aqui na descrição e é isso. Um abraço para você, te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tamo junto! Fui!